Olá, tudo bem? Agora vamos falar de um grande desafio que a gente tem no nosso dia a dia, que é trabalhar em equipe. E aí, como é que a gente faz para trabalhar em equipe de forma funcional? Ou seja, com que dê certo as coisas. O primeiro passo, eu acho que é lembrar que todos nós precisamos, e está inerente à espécie humana, ou seja, está cogitado no nosso cérebro e conectado ao nosso cérebro, que todos nós precisamos pertencer. Então, sim, todos queremos fazer parte de um grupo, de um movimento, de alguma coisa que a gente se sinta agregado. E é a partir disso que trabalhar em equipe é lembrar que sozinho a gente vai muito rápido muitas vezes, mas não é sustentável para ir muito longe. Então, trabalhar em equipe é importante para que a gente consiga desenvolver de forma mais longínqua as coisas que a gente deseja fazer. Ou seja, juntos a gente vai muito mais longe. Então, quais são as vantagens de trabalhar em equipe? Ponto 1. Trabalhar em equipe otimiza o nosso tempo e desenvolve as nossas características. Então, se eu consigo delegar aquela atividade que me sobrecarrega ou levantar a mão para o meu colega e compor um limite, nós conseguimos otimizar o nosso tempo. Nós conseguimos desenvolver nossas características, como empatia, comunicação. Então, quando eu trabalho em equipe, eu tenho que me comunicar com o outro. E uma forma muito efetiva é a comunicação ativa. Ou seja, é olhar para o outro e entender, bom, assim como eu desejo falar, o outro também deseja. Assim como eu desejo ser escutado, o outro também deseja ser escutado. Então, é muito importante a gente trazer esse movimento. Trabalhar em equipe também é, muitas vezes, olhar para si mesmo. Quais são as atividades que eu gosto de fazer e quais são as atividades que eu não gosto tanto de fazer? O que eu posso me planejar para que o meu colega me auxilie? E o que eu posso auxiliar ao meu colega? É estipular o desenvolvimento realmente da atividade e saber que aquela tarefa, sendo feita junta, ela diminui o estresse, diminui a sobrecarga e muitas vezes o cansaço, que a gente já falou anteriormente. Então, olhar para a equipe é muito mais do que olhar para as pessoas como indivíduos e entender que são engrenagens, somos pessoas. Claro, a gente vai ter um compartilhamento muitas vezes de emoção, e aí a gente vai precisar compor limites nesse processo. Mas é entender que eu não preciso amar o meu colega, mas eu preciso funcionar junto com ele. Eu preciso ter uma parceria com o colega, eu preciso ter uma empatia com aquele que não está bem. Então, é construir junto o movimento de ser um grupo, de entender que vai ter dias em que a gente também não vai estar bem. E tá tudo bem, porque somos humanos. Então, aprender a trabalhar junto é conseguir otimizar as nossas tarefas. É saber que muitas vezes a gente também vai aprender com a experiência do outro. E essa troca vai vir através da comunicação. Então, se comunicar é trazer ao outro aquilo que eu desejo falar, com paciência, com um movimento de adaptação. Então, primeiro ponto, não trazer julgamentos. É saber que em algum momento eu também vou ter que falar. É compreender que aquele meu colega precisa talvez de um apoio, ou que eu precise trazer para ele um apoio. É importante a gente se colocar no movimento para que a gente entenda que quando eu me comunico de forma ativa, eu lembro da necessidade do outro, mas eu também coloco a minha necessidade. É estar pleno aonde eu vivo, ou seja, estar pleno naquela situação, naquele momento. Trazer a sua mente para o aqui e agora. Não para o que aconteceu ontem, nem para o que vai acontecer amanhã, mas é estar no aqui e agora. E saber que a gente pode sim se adaptar. É muitas vezes ficar em silêncio. Saber se posicionar nem sempre precisa ser através de palavras. Às vezes o silêncio ativo pode trazer uma conexão com o meu colega. Então eu ouvir e dar espaço ao outro falar faz com que eu também aprenda muitas vezes. Essa troca de experiências faz com que a vida se torne muito mais funcional. Fazer perguntas abertas, ou seja, é levantar a mão e eu não entendi, levantar a mão e dizer, olha, eu não entendi. A gente pode recapitular isso aqui? Você pode me ensinar de uma forma diferente? O que eu consegui entender é A, B e C. A gente consegue, talvez, dar uma fluidez dessa forma? Ou não, eu não consegui entender.
Você consegue repetir, por favor? São movimentos de fazer perguntas abertas, de fazer perguntas, de se posicionar. Evite o aconselhamento e o julgamento. Ah, eu faria dessa forma. Eu acho que é deste jeito. Eu olharia para este movimento. Então, eu brinco sempre, aquelas receitas prontas nem sempre são funcionais para todo mundo. Então, trabalhar em equipe é saber que junto do meu humano tem um outro humano. Então, ouvir, pontuar gradativamente também são formas efetivas. O respeito é a base principal. A comunicação transparente é o que nos motiva a continuar no movimento. Então, é importante muitas vezes a gente entender o outro, olhar para o outro, entender que a comunicação muitas vezes vai fazer com que o erro seja corrigido de uma forma muito mais funcional. Então, ao invés de eu chegar de uma forma mais ativa, uma forma onde eu traga para o outro, de repente, de uma forma mais diretiva, é questioná-lo. Olha, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Vamos focar aqui no problema? Vamos corrigir esse processo? Olhar para o nosso dia a dia é lembrar que assim como nós também vamos precisar, o outro também precisa. Então, tenha uma escutativa, tenha paciência para aprender e ensinar. Entenda que está tudo bem se comunicar. Se coloque no lugar do outro. Tenha as atividades bem estabelecidas entre você e o seu parceiro. Troque vivências. Conte para ele das experiências que já teve. Estimule o seu colega ou você a trazer o seu melhor. Lembre-se, a gente nem sempre precisa gostar de todo mundo, mas a gente pode sim aprender a respeitar a todos. Vamos tentar?